Olá, galerinha. Sou a professora Janaé Sarmento, licenciada em Biologia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, especialista em Educação Ambiental. E agora eu vou falar sobre o DNA. O DNA ele é um tipo de ácido nucleico selecionado com armazenamento e transmissão das informações genéticas. Então, ele vai passar as informações genéticas para o DNA. Ele tem uma única forma de dupla hélice. Dentro dessa dupla hélice, né, tem a presença da adenina, citosina, guanina e a timina. Ele é encontrado também no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. No núcleo da célula, onde fica a presença da membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Já nas mitocôndrias, eles têm as presenças das organelas celulares. Então, essas organelas celulares estão presentes na célula vegetal. Os cloroplastos, né, eles são pigmentos verdes. Esses pigmentos verdes, eles pertencem à célula vegetal. Se você observar a estrutura do DNA, tá certo? Dentro dessa estrutura do DNA, ela tem o formato de dupla hélice. Essas partes coloridas, certo? É onde fica localizada as bases nitrogenadas, aonde fica a presença da adenina, citosina e a guanina, e também a presença dos nucleotídeos. Dentro das bases nitrogenadas do DNA, a adenina, citosina, timina e a guanina, certo? Sempre, né? No exemplo 1, quando você observar a resolução, sempre a adenina sempre vai ser trocada pela timina. A citosina sempre vai ser trocada pela guanina. A guanina sempre vai ser trocada pela citosina. A timina sempre vai ser trocada pela adenina. A adenina sempre vai ser trocada pela timina. A adenina sempre vai ser trocada pela timina. A adenina sempre vai ser trocada pela timina. E a timina sempre vai ser trocada pela adenina. Já no exemplo 2, tem a presença da citosina, que sempre vai ser trocada pela guanina. A guanina sempre vai ser trocada pela citosina. A citosina sempre vai ser trocada pela guanina. A guanina sempre vai ser trocada pela citosina. A timina sempre vai ser trocada pela adenina. A timina sempre vai ser trocada pela adenina. A timina sempre vai ser trocada pela adenina e a adenina sempre vai ser trocada pela timina. Já no RNA, ele é um ácido, né, nucleico. Então, dentro desse ácido nucleico tem a presença de ribose, que é açúcar, tá? Então, quando tem a presença de açúcar, né, ele dá a energia, né, para a síntese de proteínas. Por que síntese de proteínas? Porque ele serve de mecanismo para a produção de proteínas. Que tipo de produção de proteínas são essas? É quando há presença de energia, que é o quê? Carboidratos, lipídios, sais minerais, nutrientes, tá? E entre outros alimentos que servem, né, de reação química para gerar, né, energia para o RNA. Então, ele é formado por uma única cadeia, que são os nucleotídeos, e cada um desses nucleotídeos constitui um grupo de fosfato, açúcar e base nitrogenada. Nas bases nitrogenadas de RNA, ele tem a presença da adenina, citosina, guanina e a uracila. Sempre no RNA, a diferença é que ela sempre vai ter a uracila e não tem a presença da timina, certo? Por exemplo, vocês observem que no exemplo 1 tem o quê? A transformação do DNA que vai ter que passar
a ser transformado em RNA. Então, você vai pegar a adenina, vai ser transformado pela uracila. A citosina vai ser sempre transformada em guanina. A guanina sempre vai ser a citosina. A guanina sempre vai ser a citosina. A timina sempre vai ser a adenina. A adenina sempre vai ser a uracila. A citosina sempre vai ser a guanina. A guanina sempre vai ser trocada pela citosina. A única diferença é que no RNA tem a presença do U, mas não tem a presença da timina, tá certo? Quais são os tipos de RNA existentes? O RNA mensageiro, ele vai passar as informações para o DNA. Então, sempre o RNA mensageiro, ele vai passar as informações genéticas para o DNA. Já no RNA transportador, ele é responsável por transportar os aminoácidos que formarão a nova proteína. Então, ele vai transportar as informações genéticas para o RNA mensageiro. Já no RNA ribossômico, ele forma os ribossomos, que são locais onde ocorre a síntese de proteínas. Então, sempre eles vão formar as sínteses de proteínas para transportar e gerar informações genéticas para o RNA mensageiro. Atenção, galerinha! Sempre lembrar que vocês sempre têm que lembrar o sonho de vocês, né? Vocês têm que ter o autoconhecimento, a sabedoria de estudar para ser um bioquímico, um médico, um farmacêutico. Então, vocês têm que o quê? Primeiro, vocês têm que estudar. Segundo, explicar. Terceiro, revisar. E quarto, simplificar. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado. E foco no Enem.